Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Este é mais um webinar do nosso curso de Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades. Esse nosso curso é uma realização do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos, com patrocínio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou o apresentador, e nesse nosso episódio vamos falar com Maria José Galeno de Souza Oliveira. O nosso tema de hoje, antes de passar até a palavra para a nossa entrevistada de hoje, como eu disse, é saneamento básico e saúde pública, e o nosso propósito nesse módulo é trazer algumas reflexões sobre saneamento básico e saúde pública com um olhar para as questões básicas e exemplos práticos e cotidianos sobre importantes temas de saúde pública que estão relacionados com água e esgoto, resíduos sólidos e também com recursos hídricos. Apresentando aqui brevemente a nossa entrevistada, a Maria José Galeno é pós-doutora e doutora em Sociologia Ambiental e dos Desastres Socioambientais pela Unesp, campus de Araraquara, São Paulo, é mestre em Direito Público pela Unesp do campus de Franca, é especialista em saneamento básico, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, professora universitária, consultora em regulação e meio ambiente, pesquisadora do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos e foi consultora independente do PNUD-CGU no programa QualiReg. É um prazer receber você para essa conversa, Maria Galeno. É muito bom contar com a sua presença. Olá a todas e todos. Quero agradecer o convite do Dr. Carlos Roberto de Oliveira para participar desse bate-papo sobre uma questão tão fundamental que é para a nossa vida, que é o saneamento básico. Vou tentar, de todas as formas, fazer uma conversa descontraída, sem deixar de lado a seriedade que o tema exige. Inclusive, eu sempre lembro de como a gente tem que tratar o saneamento básico de forma leve, descontraída, porque tem um filme nacional que eu gosto muito, que é de 2007, até a Fernanda Torres e o Wagner Moura, que são os personagens principais, e o título do filme é Saneamento Básico. Então, esse filme ele trata de forma singela, leve, descontraída e humorística sobre os problemas e as dificuldades que existem em uma comunidade para ter o direito de saneamento. Então, nosso bate-papo, como o Carlos Roberto falou, é exatamente isso, trazer esses fundamentos do que é o saneamento básico, sem deixar de lado essa seriedade, mas também de forma leve, contraída e bastante singela. Mas com certeza vamos conseguir. E esse tema aqui ele é um tema muito cativante, Falar um pouco sobre saneamento básico e saúde pública é um tema de grande relevância e tema de primeira hora, porque o saneamento básico tem urgência no Brasil. E trouxemos aqui, Maria Galeno, você como especialista, que tem trabalhado muito com esses temas, e até para trazer uma complementação do que a gente tem feito nas nossas aulas dentro do nosso curso. Falamos bastante sobre recursos hídricos, falamos sobre saneamento, mas é importante esse olhar também para a saúde pública. E aí, para começar aqui a nossa conversa, uma abertura do nosso bate-papo, eu queria que você começasse trazendo algumas ideias de qual a importância do saneamento básico para uma qualidade de vida e também para a saúde das pessoas. Por que é tão importante a gente pensar e refletir sobre o saneamento? Bom, simplesmente porque a falta de saneamento básico ela vem a ser prejudicial para o ser humano ter uma vida digna. Ou seja, quando você tem a falta de acesso ao saneamento básico, isso vai causar sérios danos ao ser humano, tanto sob o ponto de vista ambiental, social, econômico, desenvolvimento do trabalho da pessoa, da educação e da nossa cidadania. Ou seja, porque eu também me coloco nessa posição de usuário do serviço de saneamento básico. Assim, eu sempre costumo também dizer que o principal impacto que você tem quando há falta de saneamento ou não, a falta de acesso ao saneamento é justamente sobre a saúde pública. A gente tem que entender o seguinte: a OMS ela já trouxe dados que a ausência de saneamento básico
afeta o sistema de saúde. Ou seja, nesses dados da OMS, ela costuma ter a seguinte relação: a cada R$ 1 investido em saneamento, você tem uma economia de R$ 4 no investimento de saúde pública. E aqui eu quero frisar também que nós estamos trabalhando com o conceito de saneamento básico, que está previsto na Política Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, e todas as alterações decorrentes pela Lei 14.026 de 2020, que a gente costuma chamar de um novo marco, né, legal de saneamento básico, que aí esse conceito abrange o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas. Ou seja, só para que a gente tenha ideia da importância dessa relação entre saneamento básico e saúde pública, de modo geral, a saúde, como a gente pode pensar para todos nós, a gente tem que voltar lá atrás, até com as descobertas arqueológicas, né, sobre o desenvolvimento da vida humana, do planeta. Então, esses estudos arqueológicos mostrou para nós, deu evidência de que desde os povos mais antigos, eles já desenvolveram técnicas, tanto para o abastecimento de água de chuvas, como para afastar os dejetos, os resíduos, de modo geral, para fora, bem longe das fontes d'água. Vou dar alguns exemplos aqui disso. Por exemplo, no Egito Antigo, havia um sistema de controle de água. Os mesopotâmicos já tinham desenvolvido rede de esgotamento. E quando a gente chega nos romanos, a gente vai perceber que eles tinham técnicas e sistema de encanamento de banheiros públicos. Deixando esse povinho de lado, que ele é um pouquinho longe de nós, vamos aqui na América, no continente americano. Os incas, maias, astecas também desenvolveram sistemas de aquedutos, sistema de filtragem, canais de escoamento. Eles já purificavam a água por meio de uso de areia, cascalho e planta. Então, a gente percebe que, desde os primórdios do desenvolvimento, havia a noção da importância de ter água limpa e saudável e os cuidados por manter esses excrementos e rejeitos longe das fontes d'água. Mais ainda, vamos pegar aqui mais recentemente, a gente vai ver que a importância do saneamento básico para a vida digna e para o bem-estar humano se concretiza com uma resolução emitida pela ONU em 2010, que é a Resolução 292, que a ONU declara a água potável e o saneamento básico como sendo direitos humanos essenciais, fundamentais, para que se possa gozar uma vida plena, uma vida e, mais ainda, né, gozar essa vida plena e que é um direito de todos, né, um direito humano que todos nós temos. Ou seja, a falta de tratamento adequado, o lançamento inadequado no esgoto, ele polui recursos hídricos, o solo, o ar, causa danos irreversíveis ao meio ambiente, aos ecossistemas, compromete toda a nossa biodiversidade. Além disso, a gente vai perceber o seguinte, que os objetivos do desenvolvimento sustentável vão destacar no ODS 6 a água potável e saneamento, ou seja, a importância de assegurar o acesso universal e equitativo da água e do saneamento básico para todas e todas. Portanto, diante de tantas evidências, eu acredito que o saneamento básico ele é basilar para a vida de todos nós, seja em todos os aspectos, e para o nosso planeta. E eu achei muito interessante aqui na sua fala, e queria até explorar um pouco mais o problema que nós temos nessa relação, né, de doenças de veiculação hídrica, né, que estão aí ligadas à falta de infraestrutura, tratamento de água, e no nosso caso aqui no Brasil ainda mais a ausência de esgoto tratado, né, lançamento incorreto, e até mesmo o problema que a gente tem com resíduos, né, que são depositados de forma incorreta. Então, aqui até um questionamento, né? Como mudar essa situação, né? Se tantas doenças vêm pela água, tantas doenças decorrem de não tratar o esgoto, de lixo que é depositado de forma incorreta, como é que a gente pode mudar essa situação? Qual é a perspectiva que a gente tem nesse processo? Antes de falar da resposta, vamos situar o problema em si. A gente tem que observar que não é um problema só nosso, um problema do Brasil. Nós temos que observar que no mundo inteiro, e esses são dados inclusive da ONU, da OMS, de modo geral,
que traz informações dizendo que existe aproximadamente cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo inteiro que não têm acesso nenhum ao saneamento básico e à água potável. Pensa bem que esse valor, se nós pensarmos que hoje nós temos aproximadamente mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, nós vamos dizer que isso equivale a mais ou menos 40% da população mundial. Olha só quantas pessoas no mundo sofrem em consequência do não acesso ao saneamento básico. E aqui no Brasil, os dados demonstram que aproximadamente 33 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e aproximadamente 90 milhões de pessoas não possuem acesso à coleta de dados. Então, a coleta de esgoto. Bom, e isso vai refletir diretamente em problemas de saúde. Veja só, se você pegar os dados emitidos pelo DataSUS, que vai dizer o seguinte, que meus dados são de 2021, porque ainda não foram emitidos os dados mais atualizados, você vai perceber que ocorreram mais de 130 mil internações que são decorrentes de doenças de veiculação hídrica. Ou seja, nós vamos ver claramente que há uma ligação direta entre a falta de saneamento básico e a água potável e as internações. E mais ainda, esses dados do DataSUS, eles vão mostrar que a maioria das hospitalizações ocorrem nas regiões norte, aproximadamente 59 mil internações na região nordeste. Digo, ao contrário, pessoal, desculpa. A região norte tem 25 mil internações e a região nordeste tem 59 mil internações. Ora, como para mudar esse quadro, como o Carlos Roberto já disse, que nós temos falta de investimento, nós temos que fazer um investimento contínuo na infraestrutura, um investimento contínuo na infraestrutura, tendo em vista que a nossa infraestrutura na área de saneamento básico e água potável, ela é ainda muito deficiente. E aí, para fazer esse investimento contínuo na infraestrutura, melhorar essa infraestrutura, você tem que mudar. Para mudar esse quadro de modo geral da forma que nós encontramos, nós temos que melhorar a eficiência, o desempenho do sistema de saneamento básico. Também temos que levar em consideração qual o nível de atendimento, a melhoria do atendimento, o nível da eficiência do serviço de saneamento, otimizar o consumo, como é que esse consumo se dá, a perda de águas, porque ela é muito grande também. E tem mais ainda, você tem que envolver a sociedade nas decisões e nas políticas públicas a serem adotadas. E, no meu ponto de vista, uma questão fundamental e de importância ímpar é a educação ambiental, hídrica e de saneamento. Ou seja, o que eu trago aqui dizendo é que para desenvolver essas iniciativas de forma efetiva, para levar a sociedade, tem que levar a sociedade a informação, tem que dar conhecimento sobre a importância de saneamento básico para a água, melhoria da qualidade de vida e a saúde da população. Quer ver um exemplo aqui de formas que nós encontramos para que melhore e realmente e seja eficaz, eficiente e mudemos essa estrutura que nós temos hoje sobre saneamento básico e água potável? Eu vou citar que essa própria webinar que nós estamos desenvolvendo aqui, ela traz essa linguagem, com uso de linguagem simples, descontraída, ela vai alcançar os diversos níveis da sociedade. Outro exemplo que a gente tem, e aí eu sempre estou falando sobre a participação social, a participação da população, de modo geral, nessas políticas, na tomada de decisão. Eu vou dizer que eu participei de algumas agências reguladoras e eu observei o seguinte, que elas fazem convênio com os prestadores de serviço de saneamento básico e desenvolvem programas de educação ambiental e de saneamento básico diretamente, envolvendo diretamente a população. Uma outra forma também de melhorar, eu vou citar aqui um caso de uma agência de Manaus, inclusive ganhou um prêmio internacional, porque essa concessionária
responsável pelo serviço de abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, ela iniciou um plano piloto, que já existia, é óbvio, né, num processo de implantação e regulação de redes de abastecimento nas áreas de palafitas e de ocupações que tem na cidade. Ou seja, eu acredito que tais iniciativas e a efetiva implantação das políticas públicas para a universalização do acesso ao saneamento e à água potável fará a diferença para diminuir essas doenças de veiculação hídrica e melhorar a qualidade de vida da população. Significa o quê? Que se deve investir e priorizar o sistema de saneamento básico. O gestor público ele tem que criar um ambiente saudável, seguro e que seja sustentável para toda a população. Isso tudo contribuirá para a melhoria da qualidade de vida, o bem-estar do cidadão e, mais importante também, no desenvolvimento do país e da região. Eu acho que faz todo sentido essa preocupação nossa, que realmente a gente deixa de investir em saneamento e gasta muito mais com saúde, sendo que a gente poderia inverter essa lógica, né? Saneamento básico realmente é saúde. Mas aí eu queria agora até fazer uma pergunta, fazendo um gancho no início da sua fala, né? Então, nós temos um marco de saneamento, que é a Lei 11.445, né? E nós tivemos a edição da Lei 14.026, o novo marco, recentemente, né? E aí eu gostaria de perguntar, Maria Galeno, na sua visão, né, essa nova legislação, essa tentativa de alteração legislativa, pode mudar esse cenário desafiador do saneamento básico no Brasil, ou é mais uma lei que vem somente para somar ao número imenso de leis que nós temos? Isso é uma pergunta um tanto capciosa, né? Bom, minha opinião pessoal, eu sempre penso que a lei ela em si não muda nada. Eu vejo, né, no meu ponto de vista, que qualquer lei é um marco normativo e ele vai direcionar, vai indicar qual deve o dever ser comportamental da sociedade e não o que é. Então, essa é a primeira ideia que eu tenho de lei. Mas no caso específico da lei 14.026, que alterou a lei, ela reestruturou, né, a lei 11.445 de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento. Eu vejo que ela estabeleceu metas importantes, como a meta de universalização, e incentivou a regionalização da gestão de saneamento básico. Outra questão que eu vejo importante nessa lei é que ela estabeleceu uma competência da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico para instituir normas de referência para a regularização dos serviços públicos de saneamento. Isso é muito bom, pois, de certa forma, você vê uma padronização sobre o serviço de saneamento em si, e isso também leva que com essa competência da ANA de fornecer parâmetros mais concretos em relação aos critérios de qualidade e eficiência na prestação de serviço de saneamento e água. Então, esses são pontos importantes que eu vejo nesse marco normativo para ela deixar de ser somente uma lei, sem aplicação. Então, e mais ainda, né? Ela traz essas metas para a universalização e essas metas devem ser observadas pelos municípios também. Por outro lado, eu vejo uma questão, digamos assim, meio difícil de ser cumprida, que essa lei traz, que é estabelecer o prazo de até 2023, né, 2033, para realizar a universalização, e também possibilitou a dilação desse prazo até 2040. Ora, Carlos, para mim, especificamente, isso não me parece razoável, não me parece verossímil, tendo em vista que nós temos um país com grandes desigualdades regionais, sociais, econômicas e, mais ainda, cada região do país tem peculiaridades que são singularidades representativas daquela região. Então, eu acho que a lei ela traz coisas que vão ser benéficas e boas para melhorar o saneamento básico no Brasil, mas ela também traz questões
que me parecem difíceis de serem realizadas. Olha, só para que a gente pense sobre essa questão, né, de estabelecer prazo para a universalização, e superar, né, esse déficit de saneamento no Brasil, você tem, tem dados do BNDES que diz o seguinte, que para você superar esse déficit de saneamento no Brasil, é necessário investimento de aproximadamente 142 bilhões para o sistema de água, de abastecimento de água, e 215 bilhões para o esgotamento sanitário. Veja só que isso demanda uma média de aproximadamente 28 bilhões de reais por ano. Ou seja, do meu ponto de vista, isso é um trabalho hercúleo e muito difícil de ser cumprido. Então, para mudar, né, vamos pensar assim, o cenário brasileiro de saneamento básico, não basta somente a lei. Teremos que mudar também o comportamento dos governos, que, de uma certa forma, eles são imediatistas, as políticas públicas, principalmente na área de saneamento, não são de longo prazo, eles querem resultados nesse período de 4 anos, e mudar o próprio comportamento da sociedade como um todo. Mas, com relação à pessoa otimista, eu acredito que será possível, sim, mudar o atual cenário de saneamento básico no Brasil, melhorar o saneamento básico no Brasil. Nós temos todas as oportunidades para realizar isso. Olha, concordo com você. A ideia de priorizar os investimentos, políticas públicas que sejam políticas de Estado, né, e pensadas não só como política de governo para 4 anos, isso faz toda a diferença. Muito bacana essa sua reflexão. Mas eu queria aqui falar de um outro assunto agora. Né? O nosso curso ele trouxe muito enfoque também para a questão dos resíduos sólidos. Né? Falamos bastante aqui de água e esgoto, mas resíduos sólidos é um tema de muita relevância para a gente. Né? Então, aqui, eu queria que você falasse ainda nessa perspectiva da saúde pública, né? Qual que é o potencial de prejuízo à saúde dos usuários, do cidadão, né, diante dessa ausência de coleta e destinação adequada do lixo. Ou seja, como é que a gente pode fazer um link entre saúde pública e uma destinação inadequada de resíduos do lixo? Aqui é outro ponto muito sensível quando se trata de saneamento básico, na vertente de manejo de resíduos sólidos e a destinação final desses resíduos e dos rejeitos, de modo geral. Eu quero abrir um parênteses aqui, Carlos, para dizer sobre a Lei 12.305 de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no nosso país, e é considerado o marco regulatório mais importante que nós temos quando se refere aos resíduos sólidos, porque estabeleceu a regularização e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. E o que significa? Que essa lei ela leva para que seja realizada a implantação dos aterros sanitários e o fim do que nós chamamos dos famosos lixões, né? Nós temos tanta história sobre os lixões que, infelizmente, a gente vai perceber que esses lixões ainda resistem em muitos municípios. Eu mesma tive a oportunidade de ver no meu trabalho, quando eu estava prestando consultoria para o PNUD, CGU, nessa área, eu tive a oportunidade de ver como esses lixões existem em muitas cidades brasileiras, inclusive em capitais do nosso país. Então, você vê que por aí já começa a coisa a ficar difícil, né? Além de tudo, essa lei ela foi importante porque ela instituiu o que a gente chama de responsabilidade compartilhada para ciclo de vida dos produtos, a coleta seletiva, o sistema de logística reversa, que eu faço questão de dizer que é o seguinte, que é a coleta e a restituição daquele produto que não mais é possível ser utilizado por nós, consumidores, é o setor empresarial, que ficará responsável pelo descarte correto do produto. E, além disso, essa lei ela traz a integração de cooperativas de catadores de material reciclável em todo esse ciclo de processo de destinação final de resíduos sólidos. Então, veja como essa lei ela foi importante
para direcionar um grande problema referente aos resíduos sólidos no Brasil. E feitas essas considerações, eu faço questão de dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi um avanço e melhorou, podemos dizer isso, a qualidade de vida e bem-estar naquilo que se referia aos resíduos sólidos de modo geral. Ou seja, eu posso afirmar para você que a ausência de coleta e a destinação inadequada dos resíduos e rejeitos causam sérios problemas à saúde e ao meio ambiente. O descarte irregular e inadequado dos resíduos sólidos, além de aumentar a poluição, contaminar os corpos d'água, o solo e o ar, representa uma séria ameaça ao ecossistema, à vida humana e de todos os seres vivos, né? O que a gente observa é que isso tudo impacta diretamente a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar das populações. Isso porque o descarte incorreto de resíduos sólidos, de modo geral, ele vai contribuir para a proliferação de insetos, de ratos, a transmissão de doenças. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, quais são as doenças que são em consequência desse descarte irregular, inadequado dos resíduos sólidos, dessa falta de cuidado com os resíduos sólidos que nós produzimos, né? Um exemplo, leptospirose. A própria dengue, que voltou com tudo, eu estava lendo alguns dados ontem do Ministério da Saúde, nós já temos mais de 2,5 milhões de casos de dengue, de pessoas que foram atingidas pela dengue. O chikungunya, que também é causado por um mosquito, febre tifoide, disenteria, isso é muito comum, disenteria, amebíase, giardíase, ascardiase, são tão comuns, principalmente em crianças, que você imagina o quanto que isso custa ao sistema de saúde. Além de tudo, vai ter cólera, tétano, enfim. Se eu vou ficar aqui dizendo quais são as consequências à saúde pública desse descarte irregular, eu acho que eu vou ficar perdendo todo o teu horário da nossa webinar. Olha, realmente, acho que você trouxe uma fala bastante importante, né? A gente pensar hoje em resíduos sólidos, lógico que nós temos as obrigações do poder público, mas aqui sim o usuário tem um papel muito importante. Quando ele pega e não leva lá o seu lixo para o ponto de coleta, quando ele vai lá e descarta um sofá velho na beira de uma estrada, quando ele pega e joga a sacolinha de lixo lá domiciliar no muro lá daquela casa, onde tem um terreno baldio, ou seja, a responsabilidade do usuário, do cidadão nesse processo realmente é muito importante ser destacado. Mas, professora Maria Galena, nossa conversa está muito interessante, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Acho que a gente tinha papo aqui para a gente continuar conversando por mais 2 horas. Né? Muito obrigado por participar, por dispor um pouco do seu tempo aqui para poder trazer um pouco do seu conhecimento aqui. Né? Professora Maria Galena, que também está participando das aulas que foram gravadas para o nosso curso. Né? Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade e devolver a palavra para as suas considerações finais também. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre o saneamento básico e quero deixar a seguinte informação, digamos assim. Não é possível melhorar a qualidade do serviço público de saneamento básico se você não formar o cidadão. Então, por isso eu costumo dizer que, até porque eu sou professora, né, na área de educação ambiental e sociedade, é fundamental a educação ambiental, porque ela vai impulsionar realmente a formação do cidadão, e com isso você tem uma melhoria da qualidade do serviço público de saneamento básico. Outro ponto que eu acho que é importante e é fundamental aqui, trazer que esse conhecimento que as pessoas terão sobre o que é importante, sobre o descarte irregular, inadequado dos resíduos sólidos, sobre a questão envolvendo os recursos hídricos de modo geral e também o saneamento básico,
nós vamos ver que quando ele tem isso, esse conhecimento, ele vai desenvolver-se pessoalmente, socialmente. A saúde vai ser melhor, a economia vai ser melhor e nós teremos a formação de um cidadão responsável, capaz e habilitado para defender o seu direito fundamental ao saneamento básico e à água potável. Ou seja, ele vai se sentir realmente cidadão e, mais importante, ele vai ser um multiplicador de saberes e deixará o mundo e o país melhor para as futuras gerações. Então, seria esse mesmo o meu recado final, né? Muito obrigado. Foi mais do que um bate-papo, foi uma grande aula. Eu agradeço a professora Maria Galeno e a todos que nos acompanham nesse nosso webinar. Fica aqui o convite, né, para que vocês acompanhem os outros episódios do nosso curso Saneamento Básico, Direitos e Responsabilidades, e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, gente, e até lá.